Os ex-alunos, eu até nem entrevistei eles, porque depois eu falei assim, você estudou quanto tempo lá? 1 ano. Eu falei, não é possível. Ele fala do colégio com uma paixão, com né? envolvimento. Eu falei, então não vou entrevistar ele, porque ele só estudou 1 ano, né? E também já pegou essa fase final. Mas é impressionante como ele marca 1 ano. E depois também, quando eu fiz algumas entrevistas também no Bar do Camarão, alguns ali também estudaram pouco tempo ali. A impressão que a gente tem que são aqueles alunos bem antigos, marcava mesmo, né? Eu diria até que mudou toda a minha vida, porque se eu não tivesse vindo para o Colégio Nova Friburgo, provavelmente eu era professor na época, mas eu não conhecia metade do que eu acabei conhecendo depois que vim para o colégio. Porque ali foi onde eu realmente me aperfeiçoei, né? Eu, quando voltava para o meu colégio lá em Castelo, que eu encontrava com meus colegas professores, realmente a gente comentava e tal, a gente sentia o atraso que existia lá em relação ao que estava aqui. Entendeu? O quanto a gente cresceu em 1 ano. Né? É uma coisa impressionante. Quer dizer, a gente passava... Porque a gente vivia naquela época, a gente não é difícil lembrar, que a gente não tinha celular, não tinha... Quer dizer, a comunicação era muito difícil. Tanto é que para você conseguir uma ligação daqui de Friburgo lá para Castelo, você pedia a ligação de manhã cedo e talvez ia falar à tarde, né? Então o universo da gente lá na cidade de Castelo era um universo pequenininho. Você não conhecia o mundo. Você conhecia a cidade de Castelo, Vitória, que estava ali perto, mas não conhecia mais nada. Era aquele mundinho que você vivia. E quando você vem para a Fundação, realmente você ampliou aquele universo, porque você vivia com aluno do Brasil inteiro. Eu tinha colegas aqui de todos os estados brasileiros. Entendeu? Então você vivia com uma diversidade de cultura impressionante, né? A convivência de dentro já te levava a um patamar muito maior. Vocês voltaram no colégio, assim, nos últimos anos, para ver como ele está? Olha, eu quando voltei ao colégio, com a minha filha... Eu digo assim, ultimamente, assim, nas instalações e tal. Não, a última vez que eu fui ao colégio foi agora no 7 de setembro. Nesse ano passado? Ano passado. O senhor foi lá? Fui lá no churrasco, mas eu não me atrevi a ir lá para o lado do campo de futebol, onde caiu aquilo tudo, porque dá uma dor por dentro. A última vez que eu voltei lá foi com a formatura da Cândido Mendes, que foi feita no auditório lá, né? Um auditório de 600, 800 lugares. 715 lugares. Estava com a administração da UERJ, né? Não, antes da administração da UERJ. Que o colégio, a faculdade aqui fez uma formatura lá, já na gestão do Gazé, né? Nós fizemos uma formatura lá. Mas, sinceramente, eu me senti tão mal ao estar lá no colégio, porque eu até numa vez que eu estava falando aqui numa festa de final de ano, eu mencionei, a beleza do colégio não é o prédio que está lá, era a vida que existia ali dentro, entendeu? Quando você chega e vê aquelas paredes frias, quer dizer, vazio, aquelas salas grandes vazias. Então você sente uma angústia de ver que aquilo ali era a vida o dia inteiro, né? Aquilo era aluno tocando piano, tocando sanfona, quer dizer, teatro, né? Alunos declamando, enfim. O aluno tinha uma atividade, o professor Castilho, o saudoso professor Castilho, ele dirigia um grupo de teatro ali que levava peças extraordinárias dentro da escola. Peças maravilhosas. Quer dizer, a parte de educação física trazia as melhores equipes, até o time do Flamengo veio jogar com os alunos dali. Então, você vivia, ali era um centro de vida realmente. Então, quando você entra lá agora e vê aquele mundo de prédios vazios, realmente você sente uma angústia, uma coisa terrível, né? E por isso eu não voltei mais. Sentimento de sucata, né? Eu realmente não voltei mais, sentia, né? Você vê aqueles pátios tudo com capim alto, naquele negócio. Não volto mais não. Não volto mais não. Agora uma pergunta. O que aquele canhão está fazendo lá? Olha, aquele canhão tem uma história muito interessante, aquele canhão. Qual é a história? Não sei se você estava junto. Eu vi contar, eu não estava junto. Eu vi contar a história. É a turma do Márcio Braga. Eles foram em excursão a Cabo Frio. E lá para as tantas, eles levaram
uma série de coisas no caminhãozinho do colégio. O colégio tinha um caminhãozinho, caminhão pequeno. Aí voltou com o canhão. Aí na volta o professor que acompanhou a turma do Márcio Braga, aquele grupo todo, falou assim, que negócio de canhão esse aqui dentro? Eu falei, não, deixa isso pra lá, isso foi um presente. Aí levaram e chegou lá no colégio, não teve... O que vai fazer com esse canhão? Vai fazer, aí fizemos aquele... Instalaram lá o canhão. Instalamos lá o canhão. Defendendo, né? Defender o colégio da Parece cidade. uma fortaleza. Mas eu tinha uma paixão Mas essa tão nas grande. brincadeiras da escola. Eu tinha uma paixão tão grande pelo colégio, tem até hoje, que eu chego de vez em quando às lágrimas sozinho em casa pensando, eu choro. Aos 84 anos de idade, penso no meu colégio e choro por os melhores anos da minha vida. E eu sempre que eu saía para dar curso fora do colégio, eu dizia, eu não tenho 3 filhos, eu tenho 850 e tantos, que eu sabia o número de alunos que nós tínhamos. Eu considerava cada aluno do colégio um filho. Isso é de uma grande importância. Isso nos traz, por exemplo, quando a gente vê no 7 de setembro aqui, que me faz mal eu indo lá, mas eu vou sempre primeiro no Lobianco. Essa máquina está em forma. Ele faz dar um drink. Para acalmar, né? Para acalmar, para receber o pessoal. Então você precisa ver. Ô, Jordão, beijo para lá, beijo para cá. E apresenta Neto. Apresenta Neto. Mas em qualquer lugar do país que você encontra um aluno da fundação, ele faz uma festa. Uma festa. Eu encontrei alguns no Rio, uma festa completa eles fazem. Eu estava ali em Ipanema, naquela rua principal, que eu tive consultório ali. Como é que é o nome da Praça General Osório, até lá? Como é que é o nome daquela rua de Ipanema, famosa, comprida, que dá acesso? Visconde de Pirajá? Visconde de Pirajá. Estava na Visconde de Pirajá, daqui a pouco eu saí do consultório, o colégio já tinha fechado. Aí eu escutei, Jordão! Eu falei, que isso? Jordão! Era o Bestial. Faleceu, né? Eu soube que ele morreu. Ele teve uma morte muito enjoada. Era o Bestial. Fez uma festa, todo mundo olhando, ele me abraçando, me beijando. Que saudade, vamos reabrir aquele colégio. Isso é uma coisa que... Não tem preço, né? Não tem preço, não. Nos dá muita saudade. Nos dá muita saudade. Mas foi por isso que Portanto, eu nunca mais lecionei, porque lá no colégio eu tive liberdade total de cátedra. Eu fiz o que o Amauri queria que eu fizesse, mas sem ele me pedir. Que era que o Amauri, um homem muito inteligente, enxergava longe, e uma capacidade fantástica, um monstro sagrado, não é? Então eu falei assim, olha, eu fico professor, se eu puder desenvolver um trabalho de educação artística, que eu quero englobar todas as artes e dar uma noção geral aos meus alunos, que a música está ligada à pintura, à arquitetura, à literatura, à escultura. Então, eu dava tudo isso para os meus alunos, e por períodos. Todos eles conheciam Notre Dame de Paris, a importância daquelas torres, não é? O Leonin, Pelotin, os 2 primeiros grandes compositores da Notre Dame de Paris, conhecia o mundo inteiro. E o mais interessante é que eu preparava grupos para assistir ópera no Teatro Municipal, nas descidas. Aí a gente estudava a ópera que ia passar no Teatro Municipal, eu ensinava a ópera todinha para eles, até trechos de ópera a gente cantava. E no dia que estava marcado, eles estavam me esperando na entrada do teatro, com as famílias, e eu ouvi de um cidadão que era pai daqueles meninos, de 2 turcos, de 2 turquinhos. Eu me lembro daqui a pouco eu vou me lembrar o nome dele. Que os filhos passaram a pedir ao pai
ele era egípcio, para assistir ópera. Aí, quando eles foram ao Egito, que ele dizia que do Egito, então eu falei sobre o canal de Suez, e que a ópera Ida de Giuseppe Verdi foi composta para a inauguração do canal, inauguração do Teatro Nacional Ney Pachá, viu? O pai ficou alucinado. Ele veio, me trouxe uma porção de presentes, viu? Do teatro, com coisa, me abraçou, me beijou, homem milionário, riquíssimo. Falei assim, olha, o senhor abriu uma porta para mim, os meus filhos, que é uma das coisas mais lindas do mundo, é a ópera. Eu agora viajo o mundo inteiro e já, por sua orientação, já fui Scala de Milão, já fui a Ópera de Paris, que é a mais linda do mundo, o edifício mais lindo do mundo, a Garnier, né? Então, isso tudo não tem dinheiro que pague. Isso é um trabalho que a gente faz com amor, com carinho, que é entendido dessa forma. E Jordão me lembrou um fato agora interessante da pedagogia da escola. Ali a gente fazia excursões, né? Mas não se fazia uma excursão como se faz hoje. Você junta um grupo de alunos, vão dar um passeio. Não. Lá, uma vez, o grupo saiu para visitar a refinaria lá do Nordeste. Então eles passaram um mês que antecedeu a viagem, eles passaram estudando petróleo. Eles foram no Nordeste. Foram ver a refinaria de lá. Então eles passaram, acho que na Bahia na época. Eles Bahia. passaram um mês anterior estudando a refinaria e toda a extração do petróleo. Então quando eles chegaram lá, os engenheiros começaram a fazer perguntas aos alunos, os alunos deram uma verdadeira aula sobre petróleo. Os caras ficaram doidos, né? Ficaram impressionados. Porque aí, qual a filosofia da escola? Era preparar o aluno para aproveitar o máximo do passeio deles, sobre aquilo que eles foram ver. Eles quer dizer, o passeio, tanto, era tão bem preparado. Não era só confundia. o passeio de ir à Bahia ver uma extração de petróleo. Eles iam para lá para aprender ainda mais. E por isso eles eram preparados antes. Quer dizer, quando saíam daquilo, saía com uma preparação sobre aquilo que eles iam ver lá. E aí, quando os engenheiros começaram a perguntar aos alunos sobre petróleo, os alunos deram uma verdadeira aula. Aí ficaram malucos. Como é que pode? Vocês vêm com um aluno aqui e sabem mais do que a gente aqui. Quer dizer, era um trabalho realmente. Porque só o Colégio Nova Friburgo fazia isso, né? Era espetacular. Ok, obrigada aí pela... Quer fazer mais uma consideração? Falar mais alguma coisa? Não, eu acho que para mim já está... Vai se emocionar, né, professor? Já está. Eu quero apenas lembrar aqui, né, a título de complementação, do Gazé, quando escreveu aquele livro, Retrato Falado, quer dizer, com toda a sua alma de educador, quer dizer, ele traduziu em palavras como se lá ele estivesse vivendo aquela experiência. Quer dizer, quem lê o livro Retrato Falado e vê a história sobre o Colégio Nova Friburgo, a gente tem a impressão que está vivendo aquilo que estava lá dentro. E o Gazé nunca passou por lá, nunca viveu essa experiência que eu, o Jordão e tantos outros viveram lá dentro, né? Mas soube traduzir de uma forma tão real aquilo que se vivia, aquilo que foi o Colégio Nova Friburgo. Realmente ele foi muito feliz na sua escrita no livro Retrato Falado, e eu parabenizo por isso, porque nós que vivemos lá dentro, quer dizer, vimos que ele realmente teve a oportunidade de retratar, né, como o próprio livro de Retrato Falado, ele teve a oportunidade de retratar a vida que eu, Jordão e tantos outros vivemos lá dentro do Colégio Nova Friburgo. O Gazé, ele tem assim muito de CNF. O Gazé parece que viveu no CNF. A impressão que a gente tem a filosofia dele, com essa bondade que ele tem no coração, essa capacidade que ele tem de conquistar as pessoas, de ensinar, de comunicar aquilo, viu? Ele parece que foi da Fundação Getúlio Vargas, da turma pioneira até o encerramento do colégio.
Porque eu acho até porque ele acredita naquela filosofia. Ele acredita. Porque as pessoas, porque se comentava na cidade, né? O colégio, até uma geração que ainda até hoje comenta, mas então ele acabou absorvendo. É lógico que ele pesquisou, né? Ele fez, mas ele retratou de uma forma tão inteligente, tão real, aquilo que nós vivemos lá dentro. E eu estou doido para ter esse livro dele. Eu tenho dois. Porque eu assisto muito o programa, viu? Que agora está com o Juca, não é? Depois ele vai retornar. Eu não sei se ele ainda tem esse livro, mas eu tenho 2 exemplares em casa. Não, ele tem. Depois eu mando para o senhor. Ótimo. Então tá, gente. Obrigada aí pela entrevista. Falar do Colégio Nova Friburgo é fácil, né, Júlio? Fácil. Porque realmente é algo diferente, né? Algo que a gente não encontra, né? E eu sempre digo, falar do Colégio Nova Friburgo é lembrar realmente uma época maravilhosa que nós falar vivemos. Com o coração, né? Falar com o coração. Falar com o coração. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado a você.